Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Escritura Comentada. Hoje nós vamos mergulhar em uma das passagens mais conhecidas e talvez por isso mesmo uma das mais mal compreendidas de todo o Novo Testamento. A parábola dos talentos. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, e vai dos versículos 14 a 30, tá? E neste momento, Jesus profere esse discurso no Monte das Oliveiras, isso a poucos dias de sua crucificação. Na ocasião, ele instruiu seus discípulos sobre a necessidade da vigilância, sobre o peso da responsabilidade e fundamentalmente, sobre a dinâmica prática da fé. E nos próximos minutos, o nosso convite é abrirmos juntos o texto original em grego, buscando extrair o real significado de cada vocábulo e refletir sobre a essência dessa narrativa. Esta não é uma lição sobre finanças, é uma reflexão profunda sobre a confiança, a coragem e a nossa postura diante daquilo que Deus deposita em nossas mãos. Se prepare, pois este vídeo nos desafiará a olhar para a nossa própria caminhada sob uma nova perspectiva. Agora, imagine a seguinte cena. Um homem muito rico se prepara para fazer uma longa viagem, mas antes de partir, ele chama 3 de seus empregados de confiança e, após instruir eles, entrega seus bens para que eles administrem. Porém, por alguma razão que em primeiro momento pode parecer que a parábola não deixa claro porque fez assim, ele distribuiu em partes desiguais seu patrimônio com a recomendação de que os servos cuidassem dele. Observe que nós não estamos falando de uma quantia simbólica, tá? Era muito dinheiro. Para um deles, entregou uma soma que correspondia a quase 20 anos de salário de um trabalhador comum. Esse é o quadro da parábola dos talentos que nós vamos estudar, que nós estamos estudando, na verdade. Mas para que tenhamos real compreensão do impacto dessa história, é preciso recuar até o idioma grego, para desfazer as leituras superficiais, para então nós descobrirmos uma mensagem profunda sobre o medo que paralisa e a confiança que edifica. Fica comigo, tá? Não sai daí. Vamos até o fim, pois eu te garanto que essa análise vai mudar a forma como você enxerga os seus próprios dons. Este era o formato aqui você está vendo aí, e o tamanho de um talento, uma moeda de grande valor. Porém, no vocabulário atual, um talento é termo usado para designar uma aptidão natural, uma habilidade ou um dom. Mas lembre-se que a parábola foi compartilhada originalmente no contexto do primeiro século, quando o sentido de talento era estritamente econômico. Também é interessante destacar que inicialmente no primeiro século a palavra talenton referia-se unicamente a uma unidade de peso para metais preciosos. Somente com o passar do tempo, ainda dentro do século I, é que ela passou a ser usada também, para indicar uma unidade monetária de alto valor. Nesse período, um talento de prata valia aproximadamente em torno de 6.000 dracmas. E sabemos que hoje que uma dracma era o valor pago por um dia de trabalho. Então, nós estamos falando do salário de 15 a 20 anos de trabalho. Observou bem isso? Quando Jesus Cristo optou pelo talenton
em vez de outra moeda de menor valor, ele estava estabelecendo a primeira grande premissa da parábola. Aquilo que o Senhor confia a nós nunca é pouca coisa. É sempre de um valor imensurável. No versículo 15, a Escritura diz: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Com bastante clareza, nós lemos que o Senhor distribuiu os talentos, entregando 5 a um, 2 a outro e 1 ao terceiro, fazendo isso a cada um segundo a sua capacidade. Se nós formos ao texto original agora, nós vamos encontrar justamente a expressão katá, tem e dian, dinamim, que lança uma luz muito mais profunda sobre esse momento. O termo dinamim aponta para a potência real, a força motriz e a capacidade de realização que cada um dos servos possuíam. Enquanto Idian reforça que essa capacidade era algo estritamente individual, próprio de cada um deles. Portanto, conectando o relato bíblico à riqueza do idioma original, nós percebemos que a partilha não foi feita de forma aleatória ou preferências, tá? O Senhor conhecia perfeitamente a estrutura interna de cada servo e entregou o patrimônio na medida exata do que cada um, individualmente, tinha potencial para gerenciar. Isso desconstrói aquela nossa velha e perigosa tendência humana de viver nos comparando com os outros. O Criador não avalia a nossa caminhada com base naquilo que foi entregue ao nosso semelhante. Ele avalia a partir do que foi especificamente confiado a nós e a mais ninguém. O relato prossegue nos mostrando que logo em seguida aquele homem partiu de viagem. No original grego, o verbo traduzido aqui como partir ou ausentar-se é apedemezin, um termo que descreve especificamente uma jornada para terra distante, para o estrangeiro, indicando que seria uma ausência prolongada. E aqui está o ponto central. É vital compreendermos que esse distanciamento não configura abandono. Na verdade, é um voto de extrema confiança. O Senhor não permanece vigiando cada passo ou controlando cada decisão dos seus servos. Ao se afastar, ele concede o espaço necessário para a ação, para o aprendizado e, acima de tudo, para o amadurecimento de cada um deles. Muitas vezes, em nossas caminhadas, nós passamos por momentos em que precisamos tomar decisões por nossa própria conta, tá? Todavia, esse espaço que recebemos não deve ser visto como uma ausência de Deus, mas sim como a maior prova de confiança que Ele deposita em nós. É o momento em que Ele nos convida a agir com maturidade, colocando em prática assim a nossa fé e utilizando com coragem os recursos que Ele mesmo deixou em nossas mãos. Agora eu quero focar um pouco no contraste de comportamento entre os servos. Os 2 primeiros saem imediatamente e negociam. A Escritura emprega o termo eigazato, que aponta para o trabalho ativo, o esforço contínuo e a disposição para correr riscos. Diferente dos outros 2, o terceiro servo, aquele que havia recebido um único talento, adota uma postura totalmente contrária.
Ele cava a terra e enterra o recurso que lhe foi entregue. No original grego, a palavra utilizada para esse ato é eklipsen, que é a exata raiz da nossa palavra criptografia. Esse termo aponta justamente para a ação de tornar algo inacessível, oculto ou excessivamente protegido, longe do alcance de qualquer um. Note bem, ele não perdeu nem gastou o recurso. O dinheiro continuava lá, estava intacto. Ele apenas optou por não utilizá-lo. E aqui reside uma das advertências mais severas da parábola. O erro grave muitas vezes não provém de uma ação errada. Ele provém da completa inação. É a vida conduzida sob o manto do medo e da autoproteção excessiva, que evita o desconforto a todo custo, mas que se revela aos olhos do mestre como a escolha mais perigosa. Ao retornar de sua longa viagem, o Senhor vai conferir o desempenho de cada um. E há um detalhe sutil no texto que frequentemente passa despercebido por alguns de nós. Tanto o servo que entregou 5 talentos, quanto o que entregou 2, recebem a mesma aprovação. Bem-estar, servo bom e fiel. E por que o Senhor usou a palavra fiel? Por que ele não usou outra palavra? Simples. No original grego, o termo utilizado é pistos, que aponta para alguém que é digno de confiança, alguém que é firme e constante no dever. E você notou também que o Senhor não estava elogiando o sucesso que eles tiveram nas negociações? Notou que o Senhor estava elogiando a constância e a fidelidade ao longo de todo o processo? O que está sendo avaliado não é a quantidade obtida, é a qualidade do trabalho realizado. Deus não está comparando os seus frutos com os frutos de seu irmão. O olhar do Senhor está fixo na integridade do teu empenho em relação àquilo que você recebeu. Ao ser confrontado, o terceiro servo tenta justificar a sua inércia, alegando que sabia que o Senhor era um homem duro. No grego, a palavra traduzida como duro é escleros, que é exatamente o termo que dá origem à nossa palavra esclerose. Essa palavra nos ajuda a entender a mentalidade desse servo. Ele tinha uma visão completamente distorcida sobre quem era o seu Senhor. O problema central aqui é que essa percepção distorcida e petrificada gerou nele um medo paralisante. Por enxergar o Senhor dessa forma tão severa, ele preferiu esconder o talento a correr qualquer risco, mostrando que o nosso comportamento é sempre moldado pela forma como enxergamos a Deus. Contudo, meus irmãos, nós sabemos que essa descrição não tem nada a ver com a realidade daquele Senhor, que se mostrou generoso e confiante do início ao fim. Na verdade, isso reflete apenas a visão totalmente distorcida do próprio servo. Por isso, a resposta do Senhor vem de forma tão firme e direta no versículo 26. Ele o chama de mau e negligente. Mas se olharmos o versículo anterior, o próprio servo confessa o motivo de ter sido negligente quando ele diz: tive medo. No grego, essa atitude está muito ligada à ideia de deilé,
que descreve a covardia, aquela timidez que paralisa a gente. Perceba então que o diagnóstico aqui não foi falta de capacidade. O verdadeiro problema daquele homem, o que gerou a sua negligência, foi a covardia alimentada pelo medo. Algumas vezes a gente fica paralisado diante dos desafios da vida, não por falta de capacidade, mas porque alimentamos uma visão totalmente distorcida e severa do Criador. Nós acabamos enxergando Deus apenas como um juiz punitivo que está pronto para nos cobrar, em vez de reconhecê-lo como o Pai que nos apoia e nos capacita para caminhar. Por fim, o texto sagrado nos mostra dois caminhos completamente diferentes. Para os servos que agiram com fidelidade, o Senhor diz: entra no gozo do Senhor. No original, a palavra usada aqui para entra vem acompanhada de uma preposição grega chamada eis, que indica um movimento para o lado de dentro, para o interior de algo. Veja que interessante. Não se trata de receber um prêmio do lado de fora, mas sim de entrar e fazer parte da própria alegria e da comunhão com o Senhor. Por outro lado, o destino daquele que preferiu esconder o seu talento são as trevas exteriores, que no grego é to skotos to exoteron. Isso não é um castigo qualquer, é a consequência natural de uma vida que escolheu se fechar, que recusou o risco de amar e preferiu o isolamento. A luz e a vida plena pertencem àqueles que se doam. A escuridão acaba sendo o refúgio de quem escolhe se esconder. Diante de tudo isso, que lições práticas nós podemos levar para a nossa vida no dia de hoje? Primeiro, pare de se comparar com os outros. Deus conhece perfeitamente a sua estrutura e entregou nas suas mãos os recursos exatos, sob medida, para a sua capacidade. Segundo, compreenda que o espaço que Deus te dá não significa desamparo. Pelo contrário, é um espaço sagrado que Ele concede para você exercer a sua autonomia e crescer. Terceiro, olhe para a sua vida com muita honestidade. Você tem colocado os seus dons, o seu tempo, o seu conhecimento e as suas relações em movimento, ou tem cavado desculpas para esconder tudo isso? Quarto, avalie a imagem que você tem do Criador. Se a sua visão de Deus só produz paralisia e medo, ela precisa ser trocada pela verdade de um Pai que confia em você e te convida a fazer parte da alegria dele. Essa parábola termina como um verdadeiro chamado para nós agirmos. Não permita que o medo de errar trave a sua caminhada. Invista com fé e responsabilidade, e os dons foram colocados à sua disposição. No balanço final da nossa existência, a grande questão não vai ser a quantidade de recursos que recebemos, mas o que foi feito com aquilo que nos foi entregue. E se esse vídeo trouxe mais clareza para a sua leitura da Bíblia, deixe o seu gostei. Aproveite também e te inscreve no canal Escritura Comentada se você ainda não está inscrito, e compartilhe esse vídeo com quem busca compreender a Escritura de uma forma mais madura. Muito obrigado
pela sua atenção e companhia. E a gente se encontra no próximo vídeo. E tchau!